Nessa manhã, estaremos lendo um texto de um acontecimento muito conhecido por todos nós, mas eu preciso te falar a respeito do caminho da obediência e como é um texto que fala de uma tempestade, não vai ser o caminho da obediência, vai ser o mar da obediência. Eu quero compartilhar esse texto com você, Marcos 4, versículo 35. Eu vou te pedir para manter a sua Bíblia aberta, para não fechá-la, para que no decorrer da mensagem nós possamos falar a respeito do versículo. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Feche os seus olhos. Pai, obrigada mais uma vez. Obrigada pela tua palavra. Palavra que gera vida, que gera transformação, libertação. E eu peço que nesta manhã os nossos olhos e ouvidos espirituais venham estar totalmente abertos para aquilo que o Senhor quer direcionar a cada um de nós. Nós estamos totalmente abertos, famintos e sedentos pela instrução dos céus à nossa vida, Pai. Assim nós oramos, engrandecendo e exaltando o Teu nome para todo sempre. Amém. E graças ao Senhor. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre obediência. Um tema não tão pouco fácil, porque a obediência mexe com a nossa estrutura. A obediência nos faz deixar de lado aquilo que nós queremos e nos faz seguir em direção àquilo que Deus quer. E saber o que Deus quer é desafiador, porque é o caminho da intimidade que nos faz saber o que Deus quer. E expandir, viver o mar da obediência, significa confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Mesmo quando a jornada, a circunstância parece incerta. E desfrutar da obediência, neste caminho da obediência, é também vivenciar os milagres que o Senhor realiza quando nós decidimos seguir as ordens dEle, sem hesitação. E entenda isso, todas as vezes que eu e você escolhemos obedecer ao Senhor, nós vamos viver milagres. É fácil? Não é fácil, porque até chegar um milagre, Deus mexe muito com a nossa estrutura. A espera mexe muito com a estrutura. Mas entenda isso, se você escolheu a obediência, você vai viver milagres. E aí nós entendemos que o caminho da obediência não é conforme nós queremos, mas é conforme o Espírito Santo vai agir. E isso requer de nós total confiança, isso requer de nós total dependência no Senhor. E eu preciso, nesse primeiro momento da palavra, da introdução da palavra, de dizer que a obediência é a maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor. A obediência é a maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor. Porque o obedecer está totalmente ligado ao confiar em Deus. E quando nós obedecemos voluntariamente, Ele nos abençoa. Nós somos abençoados. E a palavra do Senhor em Deuteronômio 5, versículo 29, nos diz a respeito disso, que diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. A obediência gera em nós bênçãos, mas não apenas para nós, mas também o caminho. Olha isso, para também os descendentes. Esse é o caminho que o Senhor está nos chamando a trilhar, que o Senhor está nos convidando a percorrer, porque todas as decisões que tomarmos hoje, isso reflete muito, você sabe muito bem disso, eu estou apenas te relembrando nessa manhã, isso reflete muito naqueles que virão depois de nós. Então o caminho da obediência prepara para aqueles que virão depois de nós. Mas a primeira coisa que eu preciso trabalhar com você nesse texto, no versículo 35, é: dê passos de fé
confiando na palavra de Jesus. Dê passos de fé confiando na palavra de Jesus. Ora, nós lemos aqui, naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deus deu uma ordem aqui para os seus discípulos. Vamos pensar aqui no contexto. O dia havia sido exaustivo. Não tinha sido um dia fácil. Eu e você sabemos como são os dias difíceis. Mas não tinha sido um dia fácil. Para Jesus era exaustivo porque ele havia pregado as multidões à beira-mar da Galileia. E aí chegou o momento em que ele convida os discípulos para atravessar para o outro lado do lago. Na escuridão da noite, enquanto eles navegavam, Jesus estava ali descansando por conta de todo o cronograma, toda a agenda daquele dia. E aí ele estava ali descansando profundamente na popa do barco, a parte traseira do barco. E nós vemos aqui que, embora eles estavam acostumados às noites no mar da Galileia, os discípulos, eles enfrentariam uma tempestade que transformaria as suas vidas. Uma tempestade que transformaria não apenas as suas vidas, mas transformaria também a visão deles com relação a Jesus. Entenda uma coisa: as lutas, dificuldades que nós chamamos de tempestades que enfrentamos na vida, é para nos transformar e para também mudar a nossa visão com relação a Jesus, ao que Ele faz e quem Ele é nas nossas vidas. Juntos, nós enfrentamos, e aqui também nós vemos no texto, juntos, eles estavam enfrentando desafios gigantescos, um desafio significativo, mas aqui também eles iriam experimentar um poder libertador de Jesus, o poder o qual eles jamais haviam experimentado. E entenda isso, uma vez, à medida que navegamos em direção ao destino desconhecido, nós enfrentamos tempestades que, embora pareçam destrutivas, são, na verdade, oportunidade de crescimento. Todas as vezes em que você estiver numa situação, não encare aquilo como algo para destruir a sua vida ou impedir com que você venha acessar o que Deus tem para você. Mas entenda e encare isso como uma oportunidade de crescimento. E comece a perguntar para o Senhor: aonde o Senhor quer me levar? O que é que o Senhor quer revelar através disso? O que é que o Senhor quer aprimorar na minha vida? O que é que o Senhor quer lapidar na minha vida? O que é que o Senhor quer revelar através de tudo isso? Enquanto Jesus e os seus discípulos navegavam pelo mar da Galileia naquela noite, a palavra, a história vem nos contar que eles foram subitamente envolvidos por uma terrível tempestade. Eles foram pegos de surpresa. E nós vamos examinar, nós vamos mergulhar nessa tempestade por alguns minutos. O segredo da obediência, nesse texto aqui, é não esperar pelas condições favoráveis. É não esperar pelas condições ideais. Porque quando as coisas estão favoráveis, a tendência da nossa parte humana, muitas vezes, é relaxar. A tendência é de nós soltarmos a rédea, soltarmos a corda. Mas entenda uma coisa, não tem como esperar situações favoráveis. Nós precisamos agir, nós precisamos esperar, nós precisamos confiar no Senhor, agir a partir da confiança em Deus, entendendo, sabendo que Ele já conhece o fim desde o começo. Deus já conhece o fim desde o começo. Eu sei que para o nosso coração humano, para a nossa insegurança humana, para nós as coisas aconteceriam muito mais fáceis se nós soubéssemos o fim. Eu sei que no nosso entendimento, na nossa limitação, melhor dizendo, da nossa mente, para nós as coisas, as situações, as circunstâncias aconteceriam tão mais tranquilamente se nós soubéssemos o fim. Mas doce ilusão nossa, doce ilusão nossa. E precisamos entender que Deus já conhece o fim antes mesmo do começo. Então, no entanto, o ato de dar o primeiro passo muitas vezes é dificultoso demais. É desafiador, mas é necessário. Jesus está dizendo para os discípulos: vamos para o outro lado. É necessário dar um passo. Não tem como ficar onde eles estavam. Não tinha como permanecer da forma que eles estavam. Era dar continuidade àquilo que Jesus estava realizando com eles.
Então era necessário dar um passo, era necessário entrar dentro do barco. E aí eu entro no segundo ponto dessa mensagem. Compreenda que a obediência, ela não vai impedir as tempestades na sua vida e na minha vida. Porque eles obedeceram. Estar dentro do barco e vivenciar uma tempestade é pensar, peraí, eu obedeci porque a ordem foi, vamos para o outro lado, mas e agora? A tempestade alcançou. A tempestade veio de uma forma surpreendente. Veio na noite sobre nós. Mas eu estou obedecendo. E quantos de nós já não nos encontramos nessa situação, olhando para aquilo que estava à nossa volta, levando até a Jesus a nossa oração, dizendo, eu estou obedecendo, então por que é que eu estou enfrentando e passando por tudo isso? Porque o versículo 37 fundamenta essa fala. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se levantaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Primeira coisa que eu quero abordar nesse segundo ponto da mensagem, letra A repentina chegada da tempestade. Surgiu uma grande tempestade de vento. Entenda uma coisa, tempestades como essa, como eu creio que você já deve ter ouvido isso na palavra, em estudos, em leituras, mas tempestades como essas são comuns no Mar da Galileia. São comuns. Não era algo surpreendente a tempestade sobre a vida dos discípulos ali. Mas por quê? Devido à localização, devido à geografia, porque ali era cercado por montanhas. O Mar da Galileia, ele era propenso a tempestades repentinas, porque os ventos desciam das montanhas sobre o lago, criando ondas violentas e fortes. Algumas ondas chegavam até 6 metros de altura. Imagine então combinado as tempestades repentinas. A questão era o horário, era o tempo. Se era comum tempestade, o incomum era ser à noite. O incomum era diante de uma palavra de Jesus, vamos para o outro lado, e de repente a tempestade chega. O que nós aprendemos com isso? O mar, ele pode estar calmo em um momento e de repente ele pode se tornar violento. Ele pode ficar totalmente revolto. Surpreendentemente, essas tempestades geralmente não vão acontecer à noite, mas eles estão ali. Eles estão ali à noite vivenciando isso. Entenda isso, embora os discípulos não tenham iniciado a jornada durante uma tempestade, eles foram surpreendidos por ela. Porque quando Jesus dá a ordem, tudo estava calmo, tudo estava tranquilo. Só que foi no meio do caminho, foi no meio da travessia. E aí eu quero aplicar essa questão da tempestade na minha e na sua vida. Porque a nossa vida se assemelha a isso. Se assemelha a essa situação. Tudo pode estar bem em um momento. E de repente, no próximo, nós estamos enfrentando adversidade. Do nada nós acordamos e estamos no meio da adversidade. Em um instante, desfrutamos de momentos bons. Mas no momento seguinte, nos encontramos no meio de uma tempestade terrível. Recebemos uma notícia. Temos que resolver um problema, temos que resolver uma situação. Eu falo que parece que o cristão não tem um momento de sossego. Não tem um momento de sossego. Por mais que nós cantamos que vamos passando pela prova dando glória a Deus, a gente não para de dar glória a Deus, não é verdade? Porque é uma situação, é um desafio atrás do outro. Mas a Bíblia nos adverte que tempestades virão. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós vamos enfrentar inúmeras tempestades. De fato, eu e você podemos estar enfrentando algumas dessas situações aqui. E eu vou te dizer quais delas, 3 delas. Ou você está passando por uma tempestade, você está dentro dela, enfrentando ela, ou você acabou de superar essa tempestade. Ou também você está prestes a entrar em uma tempestade. Você está dizendo, eu vim aqui nessa manhã de domingo para você me dizer que eu estou prestes a entrar numa tempestade. Sim, nós vamos enfrentar tempestades. Se você passou por uma, se você está passando, ou se você está passando, significa também que você pode passar por uma.
E eu seria irresponsável de dizer que você não vai passar, porque nós vamos passar. As tempestades repentinas são partes inevitáveis da nossa vida. São partes inevitáveis. E diante da tempestade existe a intensidade. A intensidade. Porque Jesus fala, vamos para o outro lado, eles entram para o barco, de repente eles são pegos de surpresa com a tempestade, ao ponto de que o barco começou a se encher. A água começou a entrar no barco. Pescadores experientes estavam ali agora apavorados. Meu querido, eu e você podemos ter 5, 10, 15, 30, 50 anos de igreja. Podemos ter qualquer experiência da jornada. Mas se não for uma total dependência em Deus, nós vamos nos desesperar. Nós vamos nos desesperar. Esses pescadores experientes, eles estavam apavorados com a intensidade dessa tempestade. Eu acabei de dizer que tempestade era algo comum no mar da Galileia. Não era comum ser à noite. A questão aqui, o navio estava sendo sacudido de um lado para o outro, estava balançando. A água estava entrando. Eles estavam temendo porque estavam prestes a afundar. Foi uma tempestade violenta. O momento não era favorável. Porque à noite nós não conseguimos ver onde estamos. De dia, até temos uma noção de distância. Se estamos à margem, mais ou menos se estamos muito longe, para aqueles que têm conhecimento, podem saber a distância. Mas talvez para mim que não tenho esse conhecimento, talvez pensaria, estou um pouco perto. Mas a questão aqui nessa palavra estava à noite, não dava para enxergar nada do que estava ao lado. Se estava perto da próxima margem, aonde, de uma forma exata, eles estavam. Se eles estavam perto da costa, se estavam longe de outros barcos, se tinha alguém ao redor deles ali. Eles estavam enfrentando um perigo terrível e temiam pela própria vida. Eu sei que tem momentos em que nós enfrentamos situações que nós olhamos para o lado e não enxergamos nenhum pau. Não sabemos quem está à volta, não sabemos quem está mais próximo de nós. Nós não sabemos quem pode vir nos socorrer. Quem nunca pensou isso? Eu fui obediente, eu estou sendo obediente. Eu fiz o que havia me pedido, mas agora eu não sei aonde recorrer, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Guarde isso, a obediência a Deus não nos garante uma vida sem desafio. Não nos garante uma vida sem desafio, mas nos garante que Ele sempre estará conosco, mesmo em meio às tempestades. Sempre. E essa é a melhor garantia. Os discípulos estavam obedecendo a ordem de Jesus. Eles estavam indo para o outro lado, mesmo assim se depararam com uma situação. Mesmo assim se depararam com essa tempestade. E foi uma noite de grandes dúvidas. Porque do versículo 35 ao versículo 38 nós vemos isso. Mas esse texto me fez pensar a respeito dessa tempestade. Na minha, e eu creio que você vai pensar na sua vida. Porque a maior tempestade daquela noite não ocorreu no Mar da Galileia. A maior tempestade daquela noite não ocorreu no Mar da Galileia. Mas a maior tempestade naquela noite aconteceu no coração dos discípulos. Aconteceu no coração dos discípulos. Porque enquanto a tempestade assolava ao redor deles, Jesus estava dormindo na parte traseira do barco. A palavra do Senhor diz que eles vão até Ele, desesperados. Eles vão despertar Jesus. Eles vão acordar Jesus. Esse despertar aqui, um mar calmo, que estava apenas começando a ficar agitado. Esses homens estão aterrorizados. Esses homens estão amedrontados, estão perdidos. Perdidos. Em toda a esperança de sobreviver a essa tempestade. Então eles vão até Jesus. E é por isso que eu te digo, a tempestade não estava lá fora. A tempestade estava dentro de cada um deles.
E o despertar Jesus é entender que é só a voz dele que pode nos acalmar. Que é só a presença dele que pode trazer sentido ao nosso interior. Que pode trazer paz à nossa inquietação interior, aos nossos questionamentos. E é essa a experiência que os discípulos têm. Tempestades, estavam acostumados. A surpresa é porque era noite. Mas que bom que era noite, porque ali agora seriam só os discípulos de Jesus. Não seria mais os recursos que eles tinham, a experiência, a capacidade que eles haviam adquirido ao longo da jornada. Mas ali seria uma experiência única com o Mestre presente no barco. Terceiro ponto que eu abordo aqui com vocês, diante dessa palavra, é um convite a permanecermos firmes até que a promessa se cumpre. Permanecer firme até a promessa se cumprir. Porque ao ir em direção a Jesus, ao despertar Jesus, nós vemos aqui que Jesus se desperta. Jesus se desperta, o versículo 39 vai dizer: então ele se levantou, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E a palavra nos garante e nos afirma isso, que o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus repreendeu a tempestade e trouxe paz ao mar. Mas essa intervenção divina só ocorreu porque os discípulos permaneceram fiéis até o fim. Permaneceram fiéis à palavra que Jesus havia dito ao coração deles. A obediência não é um ato pontual. Não é eu obedeço hoje e amanhã eu deixo de obedecer. Não é eu obedeço uma parte hoje e amanhã eu escolho se eu vou ou não obedecer o restante que falta do dia anterior. Não é isso. A obediência é uma atitude constante que nos leva à promessa que Deus nos fez. Então, eu escolho obedecer hoje. Eu escolho dar um passo para entrar no barco hoje. Mas eu escolho também permanecer no barco hoje e amanhã. Eu escolho permanecer no barco amanhã e depois de amanhã. E eu escolho mesmo em meio à tempestade permanecer no barco, porque a palavra é atravessar para o outro lado. Existe uma promessa de chegar para o outro lado. Então, meu querido, a obediência ao Senhor nos faz acessar a promessa da palavra que Ele trouxe ao nosso coração. Então, se é chegar ao outro lado, não é sucumbir no meio da tempestade. Não é pensar que a água vai entrar e que nós vamos perecer, que vamos submergir, mas é entender que Deus conhece o fim antes do começo. Antes dele te chamar para ir para o outro lado, Deus está te dizendo: eu já conheço o outro lado da margem, eu já sei o que está te esperando do outro lado da margem. Então permaneça no mar da obediência e ouça o que eu ainda tenho para revelar ao seu coração. Porque ainda no caminho Deus vai continuar a falar. A obediência, ela é constante. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos obedecer. Os discípulos, por um momento, eles duvidaram do compromisso de Jesus para com eles. Eles duvidaram. Não é à toa que eles vão dizer: não te importa que nós perecemos? Ou seja, qual era o sentimento que estava no coração deles? Algo vai acontecer. Diante disso que estamos vendo agora, nós vamos perecer. Mas lembre-se, foi Jesus quem os enviou para o mar, em primeiro lugar. Foi Jesus que os enviou para o mar, em primeiro lugar. Se você está onde você está, em obediência ao Senhor, foi Ele que te colocou onde você está. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Esses homens deixaram tudo para seguir Jesus. Esses homens haviam deixado tudo para seguir Jesus. Então imagine nesse texto, agora Jesus os conduziu a uma situação impossivelmente perigosa. Em uma exposição perigosa.
E agora eles estão com medo que Jesus venha deixá-los morrer. O medo deles é de perecer. Eu parei para pensar sobre isso. Eu falei, Jesus, como muitas vezes nós pensamos dessa forma? Como em meio a situação nós achamos que não vamos ter condições físicas, psíquicas e espiritual para romper? E uma coisa é certa, Jesus não havia salvado os seus discípulos para abandoná-los naquela situação. Jesus não te tirou de onde você estava para te deixar perecer agora. Pare para pensar sobre isso. Jesus não fez o que tinha que ser feito para agora perder tudo, para que eu e você perdêssemos tudo. Se Jesus nos chamou para entrar no barco, se Jesus nos chamou para ir ao outro lado, se Jesus transformou a nossa vida, se hoje nós temos um antes e um depois, entenda uma coisa, existe um propósito em cima de tudo isso. E guarde isso, Jesus está completamente comprometido com você. E Ele nunca, nunca, nunca irá nos abandonar, jamais. Jesus estava comprometido com seus discípulos naquele barco e não iria abandoná-los. Hebreus 13:5 nos diz isso. Não te deixarei, nem te desampararei. Guarde isso no seu coração. Quando as coisas não estiverem como você esperava, quando as notícias não forem as que vão satisfazer o seu coração, os desejos do seu coração, guarde isso. O Senhor dizendo para você, não te deixarei, eu não vou te desamparar. Eu sou o teu Deus, eu sou contigo. A palavra aqui, não te deixarei, significa, eu não vou permitir com que você se afunde. Eu não vou permitir com que você pereça. Eu não vou abandonar você. Quando a tempestade está forte, quando o barco está balançando, quando o barco está cambaleando, quando os ventos adversos estão soprando, quando as ondas estão vindo em nossa direção, Ele está dizendo para nós, eu não vou permitir, não vou deixar você afundar. Eu não vou deixar. Meu querido, uma coisa é você estar dentro do barco, outra coisa é você pedir para ter com Jesus e andar sobre as águas. Eu estou falando dentro do barco. Jesus está dizendo, eu não vou permitir com que você se afunde. Se você estiver no mar da obediência, se você estiver no caminho da obediência, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Ele vai ser Deus presente em qualquer circunstância, porque Ele está completamente comprometido com você. Completamente. E aí, eu trago isso ao seu coração. Existia um programa, eu era criança, não lembro com exatidão a minha idade, mas eu era criança. Mas existia um programa que chamava Você Decide. Esse programa vinha um caso, e no final dele, você ligava para decidir qual o final que você gostaria que fosse aplicado naquele programa. Não sei se você é dessa época, mas eu sou dessa época, ok? E óbvio, a opção que tinha mais votos é a opção que eles linkavam no final do programa. Mas chegava que o momento também a gente assistia a outra decisão, mas era bem depois que isso era disponibilizado. Mas se você é dessa época, você vai entender o que eu vou dizer aqui para você. Eu comecei a dizer que essa mensagem, o tema dela era o mar da obediência. Mas essa manhã você que escolhe o tema dessa mensagem. Porque o mar é seu. O mar é meu. Cada um de nós escolhemos o tema dessa mensagem. Você pode escolher, eu vou te dar duas opções, para você não ficar tão indeciso. Ou você escolhe a noite da tempestade, ou você escolhe a noite da descoberta.
é uma decisão sua, como também é uma decisão minha. Porque nós poderíamos pensar, foi uma noite de tempestade. Mas também poderíamos entender, foi uma grande noite de descoberta. São as oportunidades que vêm molhadas e encharcadas na tempestade. São as oportunidades que nos são apresentadas. Porque quando eles despertaram Jesus do sono, Jesus começou a trabalhar. Não significa que ele já não estivesse fazendo, porque o céu estava totalmente atento a essa situação. Mas, ao fazê-lo, eles fizeram algumas descobertas preciosas sobre o Senhor. Ao chamar, ao acessar Jesus, eles fizeram descobertas preciosíssimas sobre o Senhor. E essas descobertas é as que eu e você também precisamos fazer. E entender que dentro do barco nós temos a oportunidade de descobrir coisas extraordinárias a respeito de Jesus. Ou vamos olhar para fora e continuar a pensar e dar atenção ao vento, à chuva, à onda, e entender que o vento, a onda vão continuar na mesma intensidade, nós olhando para cada uma dessas situações. Ou nós podemos olhar para dentro do barco e entender, se Ele está comigo, eu vou acessar tudo que Ele tem para mim. Eu vou recorrer a Ele. Porque quando Ele se levantar em meu favor, eu posso ter a certeza que eu não estou sozinho. Eu posso ter a certeza que Ele está comigo. E o amor dEle vai ser revelado. E eu vou entender essa oportunidade que Ele está me dando, mesmo em meio à tempestade. Ou é fora do barco, ou é dentro do barco, meu querido. Ou você olha para fora do barco, sendo que você não vai enxergar nada. Ou você olha para dentro do barco e vai em direção a Jesus, porque você sabe onde Ele está. Eu e você sabemos aonde podemos encontrá-lo. Isso é uma verdade. Então, quando os discípulos vão até Jesus, eles têm essa descoberta preciosa. Quando eu e você enfrentamos a tempestade na nossa vida, é muito importante saber tudo o que podemos sobre aquele que está na nossa embarcação. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, é Ele que está na nossa embarcação. É Ele. Eles estavam preocupados, eles estavam temerosos. E já viu quando eu e você estamos nessa situação e vemos uma pessoa quieta? Qual que é a nossa atitude diante da pessoa quieta? Você não está se preocupando comigo, não? Você está vendo com o que eu estou passando aqui? Por que eu estou me descabelando e você não está? Por que eu estou passando por tudo isso? Você também está dentro do barco. Por que você não está reagindo desse jeito? Os discípulos, ao olhar para Jesus, talvez o lado humano foi pensar, está dormindo, a gente vai ter que ir lá acordar. Mas Jesus sabia que tudo estava no controle do Pai. Jesus sabia. Isso me chamou a atenção. Jesus sabia que Ele não iria morrer no naufrágio, Ele ia morrer numa cruz. Ele sabia qual era o propósito dele. Por isso Ele não se desesperou. Se você sabe qual é o seu propósito, não se desespere. Não se desespere. Jesus pode dormir durante uma tempestade, porque Ele confiava que o Pai iria cuidar dele. Você pode dormir durante uma tempestade, porque você pode confiar que Deus vai cuidar de você. Você pode ter essa certeza. Pode ter essa certeza. Ele vai cuidar de você. Ele vai suprir todas as áreas que você necessita, se você confiar nele. Se você não pular para fora do barco, se você não se desesperar, não tentar recursos próprios, se você recorrer a Ele, é o mar da obediência, é o seu mar, é o mar o qual Ele te chamou para entrar. Mas Ele não te colocou sozinho nele. Ele disse: eu estou com você, eu vou com você, e você vai chegar do outro lado. O mar da obediência é essencial para nós vivermos as promessas de Deus nas nossas vidas. E a promessa, a obediência genuína,
nos chama a confiar na palavra de Jesus e a dar o primeiro passo. Mesmo quando nós não temos todas as respostas, precisamos dar o primeiro passo. Precisamos permanecer obedientes, mesmo em meio a circunstâncias não favoráveis. E entender que as dificuldades, as lutas não anulam o nosso chamado em Deus, mas nos leva a conhecer mais da sua fidelidade. As nossas lutas e dificuldades não anulam o nosso chamado em Deus, mas nos faz conhecer mais e mais a sua fidelidade. E permanecer firme até o cumprimento da promessa é saber que a perseverança na obediência nos leva à vitória e ao cumprimento de tudo aquilo que Deus nos prometeu. Você e eu, nós precisamos ouvir e obedecer Jesus quando Ele nos chamar para ir para o outro lado. Mas não para por aí. Porque quando Ele der a ordem ao vento, quando Ele der a ordem à tempestade, cala-te, aquieta-te. Que eu e você possamos lembrar que Ele tem poder no céu e na terra. A nossa vida está sob o controle e sob o domínio dEle, sob o senhorio dEle. Ele vai nos sustentar, Ele vai prover, Ele vai direcionar. Mas precisamos estar atentos àquilo que Ele vai dizer. Tanto para a tempestade do nosso coração. Porque se estivermos atentos à voz do Senhor que vai vir diretamente à tempestade do nosso coração, sabemos o barulho que um vento faz. Sabemos a força de um vento. Sabemos o barulho de uma tempestade. Mas se primeiro Ele aquietar a minha e a sua alma, pode ter certeza que teremos clareza para ouvir a sua voz. E a tempestade, o vento do lado de fora, isso não vai ser impedimento para ouvir a voz do Senhor. Porque se uma vez Ele aquieta o nosso interior, Ele se levanta para aquietar o exterior. E é nesse lugar que o Senhor quer te chamar nessa manhã. Para aquietar o seu coração. Para aquietar o seu espírito. E é que eu concluo a minha palavra. Para aquietar o seu espírito. A palavra de Deus em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes. Ou seja, é promessa de Deus para mim e para você, mas existe uma ação da nossa parte. Quero convidar o Ministério de Louvor. Já existe uma ação da nossa parte. E que nessa manhã, o desejo do seu coração seja confiar completamente em Deus. Seja descansar completamente no Senhor. Completamente no Senhor. Eu não sei qual a tempestade que você tem enfrentado no interior. Porque se eu fosse te perguntar exterior, meu querido, eu sei que você teria uma lista aqui, para abrir, como eu também teria. Teríamos N situações para apresentar ao Senhor, mas deixe nesse momento o Espírito Santo acalmar o seu interior. Deixe o Espírito Santo te sondar agora. Deixe o Espírito Santo te visitar nessa manhã. E trazer afago ao seu interior, trazer segurança ao seu interior. Para que você possa entender e discernir a tempestade que está do lado de fora. E diante desse discernir externo, você não venha desistir. Você não venha desanimar. Você não venha retroceder. Você não venha voltar atrás. Mas que você permaneça firme, prosseguindo para o alvo. A soberana vocação em Cristo Jesus. Que você siga e prossiga e conhecer mais e mais de Cristo. Conhecer quem está no teu barco. Conhecer que Ele está presente em todo o tempo. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. A colocar a mão no seu coração.